Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de primeira fase da UBMEP 2023, referente ao nível 3, vamos agora para a questão número 8. Trata-se de uma questão envolvendo álgebra, especificamente produtos notáveis. Questão número 8. Miguel formou uma lista de 8 números obtidos preenchendo os espaços da expressão abaixo, com todas as combinações possíveis de sinais mais e menos. 1, raiz de 2 e raiz de 3. Qual é o produto desses 8 números? Alternativa A, 64, B, 24, letra C, 24 raiz de 6, letra D, 48, letra E, 10. Existem várias propostas de solução para essa questão, mas antes de iniciar a solução, vamos pensar o seguinte. Existem duas possibilidades para que a gente possa colocar sinais aqui antes do 1, ou mais 1 ou menos 1. Então, duas possibilidades. Já temos aqui a quantidade de 8 números, mas vamos certificar pelo princípio fundamental da contagem. Aqui no raiz de 2, a mesma coisa, duas possibilidades. Também no raiz de 3, positivo ou negativo, duas possibilidades. Veja que a quantidade de escolha de uma determinada etapa independe da escolha de uma etapa anterior. Por esse motivo, o princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 possibilidades, ou seja, 8 números. Nem precisaríamos fazer isso. Só que a gente vai ter que listar todos esses 8 números e fazer a multiplicação desses 8 fatores. Vamos tentar separar de 2 em 2, da seguinte forma. Vamos pensar aqui em todos eles com sinal positivo. E a ideia é multiplicar apenas mudando o sinal desse último, do raiz de 3. Então eu vou manter mais 1, mais raiz de 2, vou modificar agora para menos raiz de 3. Já temos dois números. Vamos buscar os outros dois. Para formar 4, eu vou multiplicar todos os 8, fazendo 2 a 2, vai ter um resultado para cada um. Depois eu pego esses 4 resultados e multiplico. Então eu vou manter essa mesma situação sistemática, alterando apenas aqui. E, obviamente, eu já peguei os dois aqui positivos. Agora eu pego um, por exemplo, positivo, e o raiz de 2 negativo. E aqui mais raiz de 3. E eu tenho que manter aqui mais 1 menos raiz de 2. Então, já peguei os dois aqui positivos, o 1 positivo e o raiz de 2 negativo. Agora eu vou inverter. Vou pegar o 1 aqui negativo e o raiz de 2 positivo, mais raiz de 3, eu vou trocar apenas aqui, menos raiz de 3, mas vou manter menos 1 mais raiz de 2. E por fim, os dois aqui negativos, o menos 1 e o menos raiz de 2, eu vou manter aqui raiz de 3, e do lado do segundo aqui termo, né, que é o segundo fator, os dois aqui já são negativos, menos 1 menos raiz de 2, menos raiz de 3. A ideia vai ser a seguinte, eu vou pensar em separar esses primeiros dois aqui, e veja que eles são iguais. Eu vou também pensar na separação aqui, veja que eles também são iguais aqui. Vou fazer essa separação desta forma aqui também, e aqui. Para evitar aqui, talvez, contas mais pesadas. Então, a gente tem que ter a ideia que quando eu pego A mais B, que multiplica A menos B, fazendo aqui a multiplicação termo a termo, a gente vai obter A ao quadrado menos B ao quadrado, que é um produto notável que a gente pode voltar, onde aqui temos a diferença de quadrado de dois termos. A ao quadrado menos B ao quadrado, a gente fatora em A mais B, que multiplica A menos B. Para a gente deixar a questão bastante completa, vamos fazer a distributiva para mostrar que, de fato, esse será o resultado do produto da soma pela diferença.
Então, perceba que eu tenho a vezes a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, b vezes a dá ba, ou seja, colocando em ordem ab, b vezes menos b, menos b ao quadrado. E aí a gente pode cancelar aqui e ficou de fato a ao quadrado menos b ao quadrado. Então a gente vai organizar essa nossa multiplicação pensando então nesse termo será sempre o a, esse termo sempre o b. Veja que o a será repetido, muda-se apenas um sinal, menos o b. Então vai ser sempre o produto dessa forma, em todos os casos. Então, como que a gente faz? Se o a é 1 mais raiz de 2, eu vou fazer o quadrado do primeiro, 1, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado, dá raiz de 4, que dá 2. Fiz o a ao quadrado. Agora, falta menos b ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, fica menos 3. Então, perceba que a gente pode cancelar 1 mais 2, 3 com menos 3. Resultado final é 2 raiz de 2. Muito bem. Faremos da mesma forma. Aqui temos o a mais b que multiplica a menos b. Vai ficar a ao quadrado, então é o quadrado do primeiro 1, menos, por conta desse sinal, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 2 ao quadrado, mais 2. Menos b ao quadrado, ou seja, menos 3. Sempre o final aqui vai ser menos 3. E a gente vai perceber que 1 mais 2 menos 3 é 0. Só que agora tomar cuidado que o sinal aqui ficou negativo. Menos 2, raiz de 2. Faremos o mesmo aqui, né? A gente pode até inverter o raiz de 2 ficar como sendo o primeiro membro e o menos 1 como o segundo membro. Dá na mesma. A gente vai ter o quadrado do primeiro, pensando que o raiz de 2 é o primeiro termo, que é o a ao quadrado, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado é 2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é o menos 1 ao quadrado, que é 1. E menos b ao quadrado, ou seja, menos 3. Sempre será menos 3. E por coincidência, 2 mais 1, 3 com menos 3 é 0. Continua esse termo também negativo. Agora, tomar o cuidado com os dois valores aqui negativos. É a mesma coisa de eu colocar esse menos em evidência, na hora que eu elevo ao quadrado, todos os dois ficam positivos. Então vai ficar o quadrado do primeiro 1, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos b ao quadrado, que é 3. Se você tem, talvez, a dificuldade de organizar quando os dois é negativo, você pode multiplicar termo a termo. Veja só, menos 1 vezes menos 1, mais 1, menos 1 vezes menos raiz de 2, mais raiz de 2, menos raiz de 2 vezes menos 1, mais raiz de 2, menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, mais 2. Perceba que deu o mesmo resultado. Aqui é 2 raiz de 2, 1 mais 2 raiz de 2 mais 2. Está aqui. Muito bem. Então vamos apagar aqui para a gente poder já fazer esse cancelamento aqui de 1 mais 2 menos 3 é 0. Novamente mais um termo positivo, 2 raiz de 2. Como ele quer multiplicar o produto de todos os 8 termos, agora ficou fácil porque a gente vai fazer 2 raiz de 2 vezes... Vou pegar esse último para pegar primeiramente os valores positivos, depois a gente pega os outros dois aqui, colocando um parênteses, que é o segundo e o terceiro produto, sendo negativo. A gente pode multiplicar esses dois primeiros aqui, que é 2 vezes 2, 4, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2, e resulta em 8. E aqui também será 8, porque quando eu multiplico dois sinais negativos, é positivo. 2 vezes 2, 4, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. De fato, esse resultado é 8. E 8 vezes 8, 64. Finalizamos, portanto, mais uma questão envolvendo aqui
algumas propriedades que facilitaram essa situação. Mas se você quiser propor uma solução multiplicando termo a termo, mesmo que não seja dessa forma organizada, o resultado tem que ser 64. Marcaremos, portanto, a alternativa A. Ok?